talvez você não conheça a Lara Nesteruk. É uma nutricionista bastante famosa no Instagram e eu acompanho ela há bastante tempo. Eu a conheci através de um podcast do Instituto Mises Brasil desde 2019 e desde lá eu venho seguindo nas redes sociais, gosto muito do conteúdo dela e tem muita coisa que ela fala que eu concordo e eu acompanho ela desde 2019, mas há um tempo atrás, foi esse ano ainda, eu não lembro exatamente quando, ela postou um vídeo explicando uma questão por que ela é um dos motivos pelos quais ou um dos motivos pelos quais ela é fã da Lady Gaga. E eu não sou fã da Lady Gaga, não acompanho o trabalho da Lady Gaga, a única coisa que eu vi da Lady Gaga foi o filme, né, que ela fez com Bradley Cooper, que foi um filme muito bom, gostei bastante. Mas eu sei que ela é uma cantora famosíssima e a Lara Nesteruk fez eu enxergar a Lady Gaga com outros olhos. E basicamente esse vídeo que ela fez, não vou dizer que mudou minha vida porque seria muito dramático, né? Mas foi um dos vídeos responsáveis por eu começar a criar conteúdo aqui no canal, desse formato, do jeito que está aqui hoje. Então, sem mais delongas, eu já vou compartilhar aqui com vocês a tela, vou ir pausando naquele mesmo modelo, a gente vai falar um pouco aí sobre esse vídeo, quero que você preste bastante atenção na mensagem, talvez, se assim como eu, você não seja tão fã assim da Lady Gaga, nem a Lara Nesteruk, mas eu quero que você entenda, veja a mensagem que a Lara quer transmitir aqui nessa conversa. Esse vídeo, ele me marcou bastante e eu acredito que ele possa ser útil para você também. Tomada no quarto, coloquei o meu muito bom dia. Só para contextualizar, se vocês, uma sequência de stories, ela fez essa sequência, eu gravei esses stories porque eu gostei tanto desse vídeo, falei, cara, eu vou gravar porque isso aqui, ele não vai servir somente de material, já tem muito tempo, né, ali tá escrito 5 horas, mas já tem bastante tempo que ela gravou esse vídeo, acho que teve um show da Lady Gaga, enfim, não vou lembrar o contexto aqui, assim, completamente, mas ela tá explicando que ela estava em uma viagem com um amigo dela chamado Esdras. O Esdras, ele tem um perfil, eu não acompanho também, mas eu sei que ele resgata animais ali, ele tem uns canis e tal, e ela estava explicando para ele sobre a Lady Gaga, por que ela gosta tanto da Lady Gaga e por que ela é fã da Lady Gaga. Acordei agora e assisti de novo os stories do show. E aí eu tava me lembrando que enquanto eu tava lá em Ubá, no carro com o Esdras, eu, em um certo momento, tava falando... Eu tô sempre pregando um pouco dela, né? Sempre. Em um certo momento, numa situação que a gente viveu, eu falei uma coisa dela pra ele. E é uma coisa que eu acho que vale muito pra todo mundo. Mas que é uma coisa que, além de ser uma lição, é o que me faz ter essa mulher num pedestal. Uma vez, eu vou pôr o vídeo aqui, ela estava numa entrevista na rádio, numa rádio bem famosa, com um cara bem famoso. E o cara pergunta pra ela sobre a comparação que as pessoas fazem entre ela e a Madonna. Porque hoje, essa comparação é muito menor. Muito menor. Vocês tinham que ver o que era em 2008, em 2009. A galera detestava ela, porque falava, ela é a cópia da Madonna, ela tá imitando a Madonna, ela tá não sei o quê. Então assim, ela... Eu não sou fã da Lady Gaga, não acompanho a Lady Gaga, como eu falei no começo do vídeo, eu só vi o vídeo, né? Eu sei que ela é uma cantora famosa, conheço algumas músicas dela, a única coisa que eu vi da Lady Gaga mesmo foi aquele filme Onde Nasce a Estrela, né? Eu acho que é assim que se fala, que ela fez com Bradley Cooper. Eu gostei bastante do filme, diga-se de passagem, foi um filme muito emocionante, fiquei muito emocionado, e tocou muito, né? Aquele filme ali, a gente tem... se você não viu, veja, porque é um filme muito bom. Eu particularmente gostei, é um tipo de filme que eu gosto, mas esse contexto e isso que ela vai falando durante esses stories é muito interessante, porque me fez olhar para Lady Gaga com os outros olhos. Levou na cabeça sobre esse negócio de cópia da Madonna por muitos anos. Tanto que essa entrevista é tecnicamente recente.
Vai, não é recente, que tem uns 8 anos. Mas eu quero explicar pra você, igual eu expliquei pro Esdras. Porque o Esdras ainda não fala inglês. Então, eu expliquei pra ele o que foi aquela troca. Então, assim, ó, o radialista tá falando assim pra Lady Gaga: olha, tem outros artistas que têm a mesma linha de raciocínio da tua. A mesma pegada. Que é, o pai ausente, Papa Don't Preach, que é aquela música da Madonna. E aí, gente, eu vou pôr o vídeo pra vocês verem. A linguagem corporal da Lady Gaga é demais. Porque ela tá sentada na cadeira, assim, ó, e ela tá assim, com o ombro pra frente, do tipo assim... Eu não vou lutar por esse assunto, eu vou te responder. E aí ela fala: Madonna and I are very different. Aí, o Madonna and I are very different significa Madonna e eu somos muito diferentes. Aí toca a câmera pro cara e o cara fala assim: just saying. Dá uma risadinha. Esse just saying é tipo assim, ó, tô só falando. Sabe, tipo, não, ó, só pra deixar claro. Só que ele fez um tom de risadinha. Toca pra ela repete o just saying. Mas aí ela não repete em tom de piadinha. Ela levanta o queixinho e fala just saying. Ali tem um momento de tensão, que em seguida é quebrado por ela justificando o porquê do que ela está falando. Então, olha primeiro só esse trechinho. Madonna and I are very different. Just saying. Just saying. Pra mim, essa risadinha é aquela famosa risadinha de passivo-agressivo, sabe? O cara, ele tá ali com um tom irônico, aí... Provavelmente você já viu esse tipo de gente, né? O passivo-agressivo é aquele cara que faz ele fala uma coisa... Ele comete um xiste lacaniano, freudiano, e ele depois fala: não, eu tava só brincando, tal. Ele vem com uma coisa normalmente venenosa, né? Depois ele vem com: não, eu tava só brincando, não sei o quê. Essa brincadeira, essa risadinha aí, se você conhece um pouco do Olavo de Carvalho, você sabe o que ele fala sobre risadinha, né? Essa risadinha do cara dá um tom de assim, nós estamos aqui no nosso grupinho falando da Madonna. Mas aí, a Lady Gaga quebra isso completamente com o que ela vai falar depois, tanto com o que ela vai falar, quanto com o tom que ela vai usar. Olha o que ela justifica. Tá com legenda, dá uma olhada. Wouldn't make that comparison at all. All right. I don't mean to disrespect Madonna. No, it's you cool. know, she's a nice lady, and she's had a fantastic, huge career. She's the biggest pop star of all time. But I play a lot of instruments. I write all my own music. I spend hours and hours a day in the studio. I'm a producer. I'm a writer. What I do is different. I'm not just rehearsing over and over again to put on a show. There is a spontaneity in my work. I allow myself to fail. I allow myself to break. I'm not afraid of my flaws. You know, there are major... E aí tem nessa fala dela o que eu usei no assunto que eu tava tendo com o Esdras. Essa fala dela me marca demais. Ela fala: there's a spontaneity in my work. I allowed myself to fail. I'm not afraid of my mistakes. Ela fala: tem espontaneidade no que eu faço. Eu me permito errar. E eu não tenho medo dos meus erros. Gente, ouve isso. Constrói esse pensamento. E o que eu achei bacana, principalmente da fala da Lady Gaga, que em nenhum momento ela precisou, para defender o argumento dela, ela precisou em nenhum momento diminuir a Madonna, no caso, né? Ela fez um trabalho totalmente espontâneo ali e uma crítica muito válida, né? Tipo assim, ela é muito autoral o que ela faz. Comigo, olha como isso é. Nós tendemos a lidar muito mal com os nossos próprios erros. Nós tendemos a todo custo evitar errar. Porque desde criança a gente aprendeu, mesmo que inconscientemente, que errar é ruim. Olha isso. Que errar é ruim, certo? Então a gente não quer errar. Tanto que muitos de nós têm isso bem forte. Quando comete um erro e é chamado a atenção, se justifica. Pra dizer: não, calma, mas não foi um erro. Só que olha só, olha que interessante que é isso. Eu falando isso pro Ezra. E aqui, esse é um dos pontos que mais me pega nesse vídeo, assim. Obviamente ela vai falar muita coisa, tá vendo ali que ainda tem muitos stories pela frente. Mas esse ponto aqui, ele é muito interessante. Ele é um ponto que eu tenho uma tese pessoal a respeito disso. E assim, eu acredito que principalmente devido ao nosso sistema de educação, nós somos punidos pelo erro. E errar, quando você está aprendendo alguma coisa, ou quando você está construindo alguma coisa, é praticamente normal. Hoje eu fiz um post no Instagram. Se você não conhece meu Instagram, me segue lá, @CassaSanctorum. Eu não tenho muita intenção de produzir conteúdo lá, eu estou usando lá mais como um laboratório, mas eu fiz um post hoje falando sobre o superego, né, o supereu, que foi uma teoria desenvolvida pelo Freud, que ele fala que a nossa mente ela é dividida em 3 instâncias, né? E essa instância, uma é o eu, é o id,
É mais é o ego, o eu é o ego, né? É porque traduzido do alemão para o brasileiro é o isso, eu e supereu. Mas ficou famoso aqui no Brasil id, ego e superego. Então, são essas três instâncias que o Freud separou que existe dentro da nossa mente, não um lugar que está lá fisiologicamente no nosso cérebro. É mais pela parte lógica do cérebro, como o cérebro funciona, opera logicamente. E essas instâncias, elas basicamente são da seguinte forma. O id é a instância mais primitiva, são aquela coisa mais primitiva do ser humano. E o supereu, ele é a lei, ele é o juiz. Ele impõe ali uma norma que pensa que normal vem de norma, né? Se você tirar o L do normal, é a palavra norma. E norma é a lei. Ou seja, quando você ali é um bebezinho, você é puro id, né? Você só tem desejo, vontade, você tá ali, você mama no peito da sua mãe, você sente fome, você chora, aí você defeca, sua mãe vai lá, limpa seu bumbum e tal. E tudo que você tem é só o id. Em algum momento da sua vida, você recebe um não, ou alguma coisa que não pode fazer. E a partir daí, você vai recebendo várias outras coisas que não podem ser feitas, né? A vida ela é feita de não, tudo não pode, né? Então, assim, essa construção, ela vai formando essa instituição, essa instância chamada supereu. E isso é muito forte aqui, porque principalmente no sistema educacional do Brasil, eu estou falando aqui porque, pelo menos quando eu estudava no ensino tradicional, através do ensino tradicional, era assim. Eu tenho uma história muito interessante, que é o seguinte. Quando eu não lembro qual série, mas eu lembro que uma professora pediu lá para eu escrever alguma coisa no quadro, e eu escrevi a letra M. Não sei se eu vou conseguir reproduzir aqui para vocês, mas normalmente a letra M tem um pauzinho, assim, uma perninha que vem de cima, aí ela desce, depois ela faz uma outra perninha. E essa professora, ela fazia a letra M com essa perninha, ela vinha de baixo. Não sei se eu estou conseguindo reproduzir aqui, não sei se eu... Vou abrir aqui um... não vou abrir não. Mas enfim, imagina aí na sua cabeça. E eu lembro que eu fazia a letra M, eu tenho certeza absoluta que eu não estava fazendo errado. Só que essa professora escreveu de um jeito e eu escrevi de outro. E ela me corrigiu e ela me reprimiu tanto naquele dia que isso deixou uma marca. E ela só deixou sentar depois que eu fiz a letra M idêntica à letra que ela escrevia. Então, o erro aqui, ele é punido veementemente, assim, eu não sei vocês, minha mãe era muito rígida, ela me batia sempre por causa de notas baixas e etc. Eu acho que esse tipo de comportamento, o fato de você reprovar, não passar de ano e etc, não estou falando que se o sistema é certo ou errado, que se eu tenha uma opção melhor, não, eu estou falando o que é o fato. O fato é esse. No Brasil, você é punido pelo erro. Se você é um empreendedor, você fale uma empresa, você fracassou. Você falir uma empresa, fechar uma empresa, você é tido como um fracassado. E muitas vezes não é bem assim. Então, o erro, ele é muito punido. Eu acredito que esse seja um dos motivos pelos quais a gente tenha tanto medo de errar. Eu, pelo menos, tenho muita dificuldade, por isso que esse vídeo ele é tão marcante para mim, porque eu tenho muita dificuldade, por isso que e se você ler esse post que eu fiz lá no Instagram, você vai entender o que eu tô falando, mas vamos seguir. Esdras, né? Eu falei pro Esdras, se você tivesse a 11 erros do teu grande triunfo, da tua grande vitória, você cometeria esses erros? Porque o Esdras é um cara que lida mal com os erros dele. Você também pode ser, muita gente é. E o lida mal que eu falo o Esdras é um cara que não gosta de errar. E que erra pouco. Por isso ele lida muito mal. Então por isso eu perguntei pra ele, se você tivesse 11 erros, tem que errar 11 vezes. Mas errar mesmo, ver dar errado, ser humilhado pela vida, tomar o esculacho de alguém. Então se você tivesse 11 erros de estourar, você ia cometer esses erros? Você cometeria esses erros? Porque a gente precisa... Cara, isso aqui é muito profundo, cara. Pensa nessa lógica. A gente tem medo de errar
Porque a gente acredita que errar não é errado. Que errar é maligno, é maléfico para sua vida, né? Obviamente, se você puder viver uma vida, né, cometendo a menor quantidade de erros possíveis, é perfeito, é ótimo, né? Mas pensa o tanto que isso é profundo. Se você soubesse que amanhã, ela falou 10, 11 erros, eu não vou ser nem tão drástico, não. Mas se você soubesse que amanhã você cometeria o maior erro da sua vida, mas que depois de amanhã você seria a pessoa mais bem-sucedida, e eu não estou falando bem-sucedida financeiramente, não, estou falando bem-sucedida naquilo que você deseja, almeja realmente. Se você soubesse que para daqui 2 dias, 3 dias, você pudesse ser a pessoa mais bem-sucedida dentro da sua concepção, mas que amanhã você cometeria o maior erro da sua vida, você cometeria esse erro. E isso é muito profundo, cara, porque assim, às vezes o que a gente precisa fazer é errar para aprender. Você erra, aprende, toma um tombo e vai seguindo, né? Assim, se você anda de bicicleta, você sabe, você faz você vira errado, você freia o freio da frente ali, numa curva você vai cair. Mas aí depois você aprende que não é assim que se pilota uma bicicleta, né? Mas vamos seguir. Entender o seguinte, o estourar, o chegar lá, o dar certo, só vai acontecer mediante as tentativas, a massividade da tentativa. Só que é impossível fazer uma tentativa atrás da outra e não errar. Tem um vídeo meu no YouTube, aberto a todo mundo, que chama Volume, em que eu falo disso. Eu falo que as pessoas que são boas, elas têm volume de tentativa. Volume! Elas tentam muitas vezes. E por isso, por tentar muitas vezes, naturalmente, elas erram muitas vezes. Por isso que a pira do perfeccionismo é idiota. Porque o perfeccionista não é aquele que faz tudo certinho. O perfeccionista é aquele que só quer fazer se ele puder fazer sem errar. Então ele quer chegar ao topo sem nenhum arranhão. Você entende? Ele prefere não fazer do que errar. O que a Lady Gaga tá falando ali tem espontaneidade no que eu faço. E isso aqui, pra mim, assim, obviamente vai ter outros, mas isso aqui é um ponto alto. Porque eu sou uma pessoa, eu estou lutando muito para combater isso, né? Contra isso. Mas essa ideia de você ser perfeccionista, de tudo tem que estar perfeito, de tudo tem que estar alinhado, essa é a mais pura verdade para a maioria das pessoas. Vou te dar um exemplo. Esse canal hoje, por que eu falei no começo do vídeo? Esse canal hoje, ele só está acontecendo desse formato que está acontecendo por causa desse vídeo. Porque aqui, se você olhar atrás de mim aqui, é uma janela e tem uma cortina improvisada. Essa cortina é um lençol que eu improvisei. Quando eu vim para esse escritório aqui, eu pensei, eu vou fazer alguma coisa. Inicialmente eu estava pensando em colocar uma cortina, depois eu pensei, vou colocar um painel, tal, futuramente vai ter. Só que, se fosse antes, eu só iria conseguir gravar se tivesse o painel. E depois, pode ser que o painel aparecesse, mas eu ia arrumar uma outra desculpa, que eu sempre fiz isso. Então, essa câmera, essa webcam que eu tô gravando, foi a webcam que eu achei com o melhor custo-benefício que eu pude comprar na hora. Então, assim, eu sempre... Fora que tem um monte de coisas que eu fui comprando ao longo dos anos, falando, isso aqui eu vou comprar para quando eu começar a produzir. Tem um softbox aqui que ele tem não sei quantos anos. Tem bastão de LED, tem não sei o que, eu tenho câmera profissional, tenho um microfone aqui, mas eu sempre fui adiando porque eu sempre arrumava uma coisa, uma desculpa, vamos dizer assim, para não começar a fazer o que precisava começar. E por causa desse vídeo eu falei, cara, eu vou começar esse canal e vai ser do jeito que for. E é por isso que eu já quis trazer ele logo aqui, para mostrar isso para vocês, né? O tanto que é importante, às vezes, você simplesmente desligar essa voz que fica na sua cabeça, falando, não tá bom, dá pra... vou arrumar mais uma coisinha aqui antes de começar. Mas vamos lá. Eu me permito errar. Eu não tenho medo dos meus defeitos. E se você acompanha a carreira dela como eu acompanho, você vê isso. Porque pra quem não é fã e acompanha, a carreira da Lady Gaga é dividida em eras. Então teve a era The Fame, a era The Fame Monster, a era Born This Way. Cada álbum que ela lança é uma era. E essa era é composta de todo como vocês falam no mundo virtual?
de uma identidade visual, de todo um novo ar dela. Tanto que, entre os fãs, a gente conversa sobre isso. Qual que é a sua era favorita? Qual era você não gostou? E aí tem gente que fala, nossa, não, minha era é tal. E aí o outro fala, nossa, eu odiei essa era, tal, enfim. Quando você analisa as eras dela, você consegue ver, não só nas eras, mas em trabalhos que ela fez fora dos álbuns também, tem coisa que você vê que você fala, não, Gaga, por que você fez isso, viado? Entendeu? Tem coisa que você vê que você tem que passar um pano pra ela. Que você fala, ai, Deus, não, Gaga, não. Mas tudo bem, você continua. Mas por quê? Porque ela se permite errar. Ela não tem medo dos erros dela. E olha que os erros dela estão escancarados para o mundo. É o mundo criticando ela. Assim como qualquer artista exposto. Você tá exposto à tua empresa e à tua família. Quem tá na internet tá exposto a meia dúzia de milhões de pessoas. Mas ela, gente grande como ela, tá exposto ao mundo inteiro. Então quando ela fala que tem espontaneidade, ela se permite errar, ela não tem medo dos erros, o que ela tá falando é, o meu trabalho é diferente do da Madonna. Ele tem produção. Isso aqui é um ponto que ela falou que é importante, mas vale uma ponderação no seguinte sentido. Às vezes, por mais que ela esteja exposta ao mundo inteiro, mas às vezes, para você, a opinião que importa é a opinião de uma pessoa específica. Às vezes é uma validação que você busca. Às vezes você está cagando para o mundo, mas em uma pessoa específica ela pode boicotar ou elevar o que você faz, né? Então, por mais que, como ela falou, o erro dela está exposto para o mundo, mas às vezes a opinião do mundo não importa. Às vezes o que importa para você é a opinião de alguém, sei lá, da sua mãe, do seu pai, de um irmão, primo, não importa aqui. Entenda que o peso, independente de quem quer que, não, por mais que ela esteja exposta para o mundo, às vezes, vou recapitular aqui. Talvez para você o peso da opinião da sua mãe, por exemplo, seja mais importante do peso da opinião do mundo inteiro. Eu estou falando mãe de um exemplo, mas pode ser qualquer outra pessoa. Às vezes você pode decepcionar todo mundo, mas se você decepciona uma pessoa, essa decepção, o peso dessa decepção, ela importa mais. E eu entendo aqui a posição da Lara, mas a única ressalva que eu faria nesse ponto de vista dela, nessa opinião dela, seria sobre isso. Às vezes a opinião do mundo não importa, você tá cagando, foda-se o mundo, mas para uma pessoa específica, importa. Ele tem criação, ela cria. E me arrepia quando ela fala I write all my own music. Ela escreve todas as músicas dela. Porque nesse meio, gente, é muito comum. Por exemplo, sabe aquela música do Justin Bieber, que é uma gracinha, aquela Love Yourself? Baby, you should love yourself. É do Ed Sheeran. É normal isso. Sabe, a Katy Perry tem pelo menos 8 músicas que vocês conhecem, que é daquela, como que chama aquela mulher? Eu não vou lembrar o nome dela. Isso é comum. Toxic foi uma música que foi feita acho que pra Katy Perry. Ou pra Christina Aguilera, não lembro. Quem pegou foi a Britney. Isso é normal. A Lady Gaga não. Ela escreve a música dela. Isso é muito grande. E ela consegue fazer isso com maestria porque ela também toca muitos instrumentos, como ela fala ali. Ela estuda piano desde os 4 anos. E ela é uma artista que não parou de estudar depois que ficou famosa. E isso faz dela um negócio. Quem acompanha também desde o começo consegue perceber a mudança. Gente, me arrepia de falar. Consegue perceber a mudança no estilo de cantar dela. As vogais ficaram mais abertas ao longo dos anos. Por quê? Primeiro, porque ela continuou estudando canto. E segundo, porque ela pôde se inserir neste meio mais do jeito que ela queria do que do jeito que ela precisava. Porque até nisso ela é uma gênia. Gente, a Lady Gaga não é pop. Ela é pop. Mas ela não é pop. Entende o que eu tô falando? Ela é artista. Ela não é um ícone pop apenas. Como a Madonna. E é isso que ela diz naquela entrevista. Ela fala, olha, eu passo horas no estúdio. Eu sou produtora. Ser produtora, gente, é um negócio fora do comum de trabalhoso. Isso aqui é uma das... É um outro ponto que fez... Que fez essa mudança de percepção, que me ajudou, me impulsionou a fazer esse vídeo aqui, a continuar produzindo vídeo para o canal. Que é o seguinte... vou dar um exemplo pessoal e talvez você possa se identificar com isso. Mais para frente ela vai explicar um pouco melhor, mas eu já vou adiantar aqui, porque senão eu vou me esquecendo. Mas é o seguinte, eu trabalho com marketing desde 2016, 17. Já tem praticamente 10 anos aí que eu estou trabalhando com marketing. E de um tempo para cá,
No começo eu trabalhava como designer gráfico, depois eu fui aprendendo outras habilidades e comecei a trabalhar com redes sociais. E hoje em dia eu trabalho mais com a parte estratégica, gestão do marketing em si. Antes do começo tinha mais a parte de comunicação, mas hoje tem a parte da gestão mais. E quando teve esse boom de marketing, cursos e etc., galera se expondo nas redes sociais, muitos amigos, muito conhecidos chegavam e falavam, por que você não faz isso? Por que você não vende curso? Por que isso? Por que não aquilo? E eu dentro, eu pensava, cara, mas tudo que esses caras vendem é só farinha, né? Eu sou muito mais que isso, né? Aquela vaidade idiota, né? Eu me achava superior, eu estudo, eu faço curso, eu leio bastante, tem bastante livros aqui e tal. Esses caras, eu não vou ficar falando de engajamento, de rede social, isso aí é ridículo, né? Então, assim, eu me colocava numa soberba que não me fazia chegar a lugar nenhum e ela só servia para massagear o meu ego, né? E é uma vaidade desnecessária. E o que eu tô querendo dizer com isso? Que ela estava falando que a Lady Gaga, ela é muito mais do que uma artista pop, mas ela se rebaixou, entre várias aspas aqui, a ser uma artista pop, para ela poder ganhar notoriedade e para ela poder ser famosa. Por quê? Você pode ser o que for, mas existe uma coisa que é implacável: oferta e demanda. Essa lei não tem o que dizer. Se existe uma oferta para uma galera que quer consumir curso de marketing, de rede social ou de ganhar dinheiro com a internet, eu posso ser PhD em qualquer coisa da vida. Se não tiver demanda, se não tiver mercado para consumir isso que eu estou estudando e etc., eu não vou fazer dinheiro, simples assim. Então eu já meio que adiantei aqui isso que ela ia falar, mas é porque, igual eu falei, às vezes eu preciso falar conforme vem o pensamento, porque senão eu deixo passar. Ela falou, eu não fico só ensaiando de show em show, que é o que a Madonna faz. A Madonna também pode ser produtora. Todo mundo tem um dedinho de produtor de vez em quando, mas assim, tá? Mas, produtor mesmo, só assim, nossa, gente, produtor que mais fode. É o que mais fode, é o mais pica de todos. Por isso que quando você vê, tipo, o filme do Matt Damon, e aí tá lá, producer, Matt Damon, saiba, o Matt Damon é foda. Se ele fez e produziu, é igual o que fez o Nasce Estrela com a Lady Gaga, o Bradley Cooper, que produziu o filme. Esse cara é foda. Produzia muito foda. Ela produz. E eu falei um negócio pro Esdras, pega essa parte, gente, é essa parte aqui. Falei pra ele o seguinte, tem gente que é bom. A pessoa é naturalmente boa em alguma coisa. E a pessoa que é naturalmente boa em alguma coisa, ela só vai melhorar se você colocar ela pra errar, por exemplo. Vamos dizer que seu amigo nunca jogou tênis na vida. Aí você leva ele numa quadra, dá pra ele uma raquete e começa a tocar a bolinha pra ele. E ele consegue jogar. E aí, ele é bom. Ele é naturalmente bom. Como você faz alguém que é naturalmente bom ficar melhor? Como se melhora um ser humano? Você força erros. Porque se você jogar a bolinha na mão dele, ok, ele bate, ele é bom, ele leva jeito, naturalmente. Então você vai começar a jogar na paralela, jogar cruzada, fazer ele fazer um smash, um voleio. Você força erros. E se quando, nesse caso, você começa a jogar a bola mais pra lá e pra cá e tal, o cara começa a errar. Ele, que acabou de passar 3 minutos te mostrando, olha que legal, como naturalmente você... Se nessa hora ele falar, não, parei, não quero, porque ele não quer errar, porque ele tem apego a ter entrado na quadra e conseguido fazer um negócio, mas agora ele tá errando, ele não quer mais errar, ele para, ele não evolui. Ele não evolui. Se quando a Lady Gaga, na carreira dela, cagou lá no começo, fez coisa feia, fez coisa errada, fez coisa nada a ver, se ela tivesse dado ouvido à galera, se tivesse parado, ela não tava onde ela tá hoje. E eu não sei se vocês têm noção do nível da ascensão. A Gaga hoje é muito grande. Muito grande. Pra mim, ela é a maior. Mas ainda há uma discussão de quem é a maior. Ela, outra... Mas o erro fez isso. E foi aí que o Esdras falou um negócio que fez assim, ó, na minha mente. Porque o Esdras era adestrador de cachorro. Aí ele falou assim, cara, você tá falando isso e eu tô aqui pensando. Quando a gente tá adestrando o cachorro, ensinando, por exemplo, o cachorro a ficar, né? Fica. E você vai sair, vai se mexer, não sei o que. Olha isso. Ele falou, quando o cachorro já é bom, do tipo, ele fica... Você tem que fazer alguma coisa pra distrair ele, pra tentar forçar o erro dele, pra que ele aprenda a ficar. Então, por exemplo, se você fala fica, o cachorro fica, você joga uma bolinha. Você joga um petisco. Você força o erro. Por quê? É só na hora que o cachorro levantar e for atrás da bolinha e você corrigir que ele vai aprender. Ele aprende no erro.
E você sabe que eu tô comendo bola aqui, porque isso é um assunto que devia estar no arquivo. Já tem um vídeo mais ou menos sobre isso lá, mas assim, é papo de arquivo, porque é muito forte isso. Então, o que eu amo nessa mulher é o quanto ela é talentosa, desde pequena, é disruptiva, o quanto ela soube jogar o jogo. Porque, gente, ela tem canto lírico. Ela vai entrar nesse assunto que eu acabei de falar, que eu tinha falado anteriormente, mas antes disso eu queria fazer um outro comentário que seria o seguinte. Antes de trabalhar com marketing, eu trabalhava com dança, eu era professor de dança, dança de salão. E isso que ela falou, eu era naturalmente, eu tinha uma predisposição, né? Eu tinha uma habilidade com a dança. Então só para vocês terem uma ideia, eu entrei numa escola de dança e com 6 meses o dono da escola de dança, ele já me deu uma turma de dança de salão para ensinar. Então eu passei, né, em alguns lugares você demora anos para desenvolver isso, então em poucos meses ali, eu já peguei uma turma somente para mim. No começo era eu e mais uma parceira, depois essa parceira saiu, ficou somente eu tocando essa turma de dança. E o próprio professor da escola de dança, ele falava que eu tinha essa habilidade, tanto é que a minha turma, em algum momento, chegou a ter mais alunos do que a própria turma do dono da escola, né? E teve um ponto daí. Qual que foi o ponto? Em algum momento, estagnou. Assim, eu não conseguia mais aprender o que eu queria aprender, o que eu estava buscando dentro da escola que eu estava. E eu acredito que nesse momento faltou ali essa expertise desse professor na época que eu trabalhava lá, que seria me induzir ao erro, entendeu? Colocar desafios maiores. Então, assim, eu estava dando aula de dança, eu já tinha uma turma, naturalmente eu já tinha um talento melhor, mais do que os outros alunos, mas na hora da gente ensaiar, então a gente tinha as aulas regulares, logo depois das aulas tinha os ensaios. E depois dos ensaios eu tinha que ensaiar a mesma coisa que os alunos da escola de dança também ensaiavam. Então, assim, eu já era professor na época. A dança, ela não tem uma coisa assim, não. Eu me considero professor porque eu dava aula de dança. Não recebi um título, agora você é professor. Então, eu dava aula de dança, eu me considero um professor de dança. Então, eu já era professor de dança e eu tinha que ensaiar juntamente com os bolsistas que ainda estavam iniciando, alguns ali intermediário, mas que eu tinha mais habilidade que eles. Então, acho que isso faltou um pouco ali da expertise desse professor. Depois eu fui fazer aulas em outros lugares e tal. Mas, enfim, vale aí uma reflexão sobre isso, né? Às vezes você precisa se expor ao erro, né? Quando eu abri esse canal, um dos motivos foi esse. Tipo assim, se eu não começar, se eu não fazer, se eu não produzir, se eu não gravar os vídeos, né? Eu sei edição, eu sei sobre design, eu trabalho há 10 anos com isso, mas o canal no YouTube estava travado. Porque eu não me expus, eu tinha medo de errar, eu tinha medo de falar, o que as pessoas vão falar. Porque eu ainda tem isso também. Quando eu abri esse canal, eu não queria ficar falando de marketing, eu não queria ficar falando de design, de edição de vídeo. Eu quero usar isso como uma lente, né, pela qual eu vou olhar o mundo para fazer as minhas análises, os meus comentários aqui. Mas não é um assunto que eu queria falar no YouTube. E então aí entra mais uma vez essa questão, eu vou me rebaixar para fazer um conteúdo de notícia, de comentários, sabe? Então, assim, eu resolvi fazer isso. Eu falei, não, eu vou me expor ao erro, eu vou gravar vídeo, eu vou falar dos assuntos que eu quero falar, eu quero tratar esse canal aqui como se fosse uma conversa com os meus amigos pessoais, até para eu poder me expor, para eu me induzir. Eu falo aqui, vocês vão perceber, tem bastante vício de linguagem. No começo, quando alguns primeiros vídeos que eu fiz aqui, era tudo cheio de edição e tal, eu acho que eu até tirei do canal, mas não sei se talvez no futuro eu poste esses vídeos. Colocava edição, cada errinho, tá? Tinha um roteiro, tudo era perfeitinho, sabe? Agora não, agora eu falei, cara, eu quero fazer uma coisa mais natural possível. Eu quero me expor, eu quero poder errar para poder evoluir. Eu não acho que eu filmei o comecinho do show ontem, porque eu tava muito emocionada, mas ela canta com tons de ópera. Ela passou uma temporada enorme com o Tony Bennett.
Eu fui no show de jazz dela. Ela não é just dance. Ela é isso também, mas pra mim, ela soube usar o pop pra aparecer e chegar onde ela queria pra poder fazer o que ela quer. Tem uma entrevista dela no Letterman que ela fala em tom de piada e as pessoas riem, mas gente, as pessoas não pegam. Ela não tá brincando. Ela vira pro Letterman e fala: "It's unbelievable what you get when you take your clothes off." Porque ele pergunta por que da roupa dela, ela tava só de calcinha e meia e tal, e ela fala: "É incrível o que você consegue quando você tira a roupa." E ela não tava falando em sentido de transar, mas poderia também, porque ela também tem esse trauma, mas naquela hora era por causa da roupa. Então tem vídeo dela de muito antes dela estourar, muito antes dela cantando num Lollapalooza pra 30 pessoas, dela de calcinha e salto, e sutiã cantando. Cara, isso aqui é fantástico, por isso que eu falo. Eu não acompanhava a Lady Gaga, mas depois que você... Eu acho que a Lara, ela é uma das pessoas que fala isso. Quando você quer aprender sobre alguém, alguma pessoa, a melhor coisa que você faz é ler ou ouvir pessoas, comentadores daquela pessoa. Vou dar um exemplo. A Lara, ela é uma fã da Ayn Rand. A Ayn Rand, ela é uma escritora. Eu não conheço muito bem a história dela, mas ela é uma escritora e ela tem uma visão, e ela ficou muito famosa porque ela defende o egoísmo. Ela falou que existe uma virtude no egoísmo. Para muitas pessoas, né, o egoísmo é algo... É uma característica ruim das pessoas, né? Você ser egoísta, né? Muito pelo contrário, você é ensinado a ser altruísta. Mas a Ayn Rand, ela fala sobre isso. Ela tem outras obras, a mais famosa dela é A Revolta de Atlas. Eu não tenho certeza sobre esse dado, mas diz que nos Estados Unidos A Revolta de Atlas é o segundo livro mais lido, mais comprado, só perde para a Bíblia Sagrada, né? Mas você lê a Ayn Rand, diz que é uma leitura muito chata, muito difícil. Então você lê pessoas, comentadores, pessoas que escrevem sobre a Ayn Rand. E tem um escritor aqui chamado... esqueci o nome dele agora. Denis Xavier. O Denis Xavier, ele escreveu alguns livros falando sobre a Ayn Rand. Então, assim, eu fiz esse apanhado só para você entender que eu não conhecia sobre o trabalho da Lady Gaga. E quando eu vi esses stories da Lara, ela explicando a história da Lady Gaga, isso aí me fez, cara, admirar ela. Essa questão dela dançar é uma exposição... Eu passei muito para frente aqui. É uma exposição que eu garanto para você que muitos cantores não se sujeitariam a fazer isso, né? Talvez, pode ser que eu esteja até exagerando aqui, mas talvez muitos cantores que cantam até melhor, que são até melhor do que a Lady Gaga, eles não fariam o que ela fez. Mas eles também não chegarão aonde ela chegou. Hoje a Lady Gaga, querendo ou não, goste dela ou não, pelo menos o nome dela você conhece. Talvez muitos cantores aí que se dizem melhor, né, ou que sejam melhor que ela, talvez você nunca nem vai ouvir falar, justamente por causa disso. Não está disposto a pagar o preço, não está disposto a fazer o que precisa ser feito. E ela usou isso. É tipo assim, é isso que vocês querem? Então toma. Porque ela sabe que ela tem mais pra oferecer. E se ela precisa disso pra ser vista, então toma. Quer que eu cante de calcinha? Toma. Quer que eu cante de salto alto e meia arrastão? Toma aqui, tá aqui. Tanto é que tem uma música dela sobre isso que eu amo, que é Do What You Want With My Body. Mas presta bem atenção. Presta muita atenção. O mais incrível não pense que isso não foi usado contra ela. Tem uma outra entrevista que eu vou pôr aqui o trechinho, que é inacreditável, que ela deu numa rádio, que o cara fala pra ela tá bem no começo, e o cara fala pra ela, olha, você é um estouro, sua música é muito boa, mas você não se preocupa que essa imagem que você passa, sexual, não sensual, essa coisa sexual, não pode ser uma coisa que distrai as pessoas, assim, que acaba fazendo elas se distraírem do seu trabalho? E aí essa vagabunda me dá uma resposta. Que eu tô inteira arrepiada. Eu vou botar o vídeo aqui depois pra vocês, mas eu vou falar o que é antes porque não tá legendado. Ela fala assim, se eu fosse um cara que canta e tá aqui na sua frente, segurando o saco e falando que gosta de comer garotas e dirigir carros velozes, você ia me chamar de rockstar. Mas porque eu sou uma mulher e porque eu faço isso nos meus vídeos, você chama de... Aí ela faz assim, ó, tipo, com um desdém. Distracting.
Aí ela fala, just call me a rockstar. Tipo, não, baby. Eu sou só uma rockstar. See, Gente, isso é realmente incrível, né? Seja independente de política, que hoje a gente não pode dar nenhuma opinião, tudo vai levado para questão política, mas infelizmente o mundo ele é mais cruel com a mulher, queira você ou não, né? O mundo ele maltrata mais a mulher. E aqui no Brasil, principalmente, você vê um monte de artista famoso, funkeiro aí, falando as maiores atrocidades nas músicas e tudo bem, é só um funkeiro aí, é famoso, é bem visto e tal, e uma mulher fazer isso, ela é mal vista, né? Infelizmente. O mundo é assim, né? Não tô falando que eu concordo ou discordo, mas as coisas são do jeito que são. if I was a guy and I was sitting here with a cigarette in my hand, grabbing my crotch and talking about how I make music because I love fast cars and fucking girls, you'd call me a rock star. But when I do it in my music and in my videos, because I'm a female, because I make pop music, you are judgmental. And you say that it is distracting. I'm just a rock star. Ela soube usar tudo isso do jeito que a indústria quis pra chegar onde ela queria chegar e poder fazer o que ela queria fazer. Dando o jeito dela ali e tal, passando por muita coisa que a gente nem faz ideia. Esse meio é um meio muito trágico, muito filho da puta, muito desesperador. Ela já contou várias vezes da coisa do abuso, do enfim. Eu poderia falar 6 horas sobre isso, mas assim, ela chegou lá, num ponto em que ela pôde parar praticamente a carreira dela pra fazer uma turnê com Tony Bennett, que é um dos maiores intérpretes da música americana de jazz, tem 70 anos de carreira, ganhou 20 Grammys. E a parceria dela com Tony Bennett é um negócio de você, sabe? Eu já falei muitas vezes aqui, eu fui no show de jazz dela. Gente, o show inteiro é de você assistir sem piscar. E é um show sentado. E eu estava na segunda fileira. Ela toca todos os instrumentos daquele palco. Já contei isso aqui. Em um certo momento ela tava tocando bateria com o salto do sapato dela. Sabe, ela é fora do comum. Mas eu tô falando tudo isso pra dizer, o que mais me pega é isso. Ela não tem medo de errar. E nós, estes bostas... Não. Ai, não, eu não vou fazer o que eu não sei. Ai, também não, se não for fazer direito, eu não vou fazer, né? Essa frase é clássica, né? Não, se for para não... Eu uso isso, né? Ah, não, se for para fazer tem que ser bem feito. Porque se não for bem feito, eu nem faço. Cara, isso aí é um argumento que mantém a gente ali naquela famosa zona de conforto. Essa expressão, zona de conforto, muitas expressões que são usadas aí, normalmente eu tenho uma certa ojeriza, mas algumas expressões elas são muito interessantes. E essa zona de conforto, muita gente distorce ela, né? Que a zona de conforto, ela não quer dizer que você está confortável ali, né? Tem até aquela parábola lá, né, do pintinho, que o elefante vai lá e defeca em cima dele, enfim. Mas não quer dizer que você está confortável, quer dizer que você se acostumou a estar naquele lugar. E por mais ruim que seja, aquele lugar para você é confortável, porque você sabe como é que ele funciona. Você conhece os buracos ali. Não quer dizer que é bom. Não quer dizer que é confortável. Gente, quantas pessoas vocês não conhecem que trabalham num lugar que é péssimo, que não gosta, que detesta, que fala mal e etc. Sai falando mal de todo mundo, mas não sai. Ah, porque eu tenho meus direitos, aí é um assunto para outro vídeo, que também é uma merda que tem no Brasil, a tal da CLT que ferra com tudo. Mas a maioria das vezes não é porque a pessoa ela gosta inconsciente daquele lugar. Ela tá ali porque aquele lugar tem alguma coisa, ela tem um ganho. Arriscar para ela, às vezes ela tem aversão. Então essa zona de conforto, e muitas vezes a gente racionaliza sobre isso, a gente cria um monte de pensamentos e fica tentando justificar o porquê das coisas. Mas na maioria das vezes essa coisa de não vou fazer porque não tá pronto, não tá bom, não tá bem feito, se for fazer bem feito eu não faço, às vezes é só uma racionalização, você tá só ali usando argumentos para tentar justificar a sua falta de coragem, vamos dizer assim, né? É arriscado falar essa palavra, mas talvez seja. Tá certo. Não, você tá certo. Gente como ela que tá viajando. Não tem medo de errar, bicha. Vamos não ter medo de errar. Tá, agora com calma. Eu vou... Aí ela começa aqui a blogueiragem dela, mas é fantástico. A Lara, ela já tem outros vídeos, né? Eu gosto muito dela justamente por causa disso. Ela teve uma vida muito difícil, né? Ela já vendeu
Ela já teve até que pedir dinheiro em sinaleiro, mas é uma pessoa que também tem resultados fantásticos, incríveis, e eu acredito que isso é um dos motivos, né, dela ter esse sucesso, é justamente porque ela não teve medo, ela se expôs, ela põe a cara. E fazer isso aqui, por mais simples que pareça, você liga uma câmera e começa a falar, igual eu aqui, não tem roteiro, mas essa exposição para muitas pessoas é extremamente desconfortável. Igual eu falei, a gente é meio que doutrinado a isso, né? Você tem um sistema educacional que proíbe praticamente você de cometer erros, de falar alguma coisa errada, você não pode errar. Caramba, eu lembro que eu tinha uma dificuldade tremenda de ler. E quando tinha aquelas dinâmicas da escola, né, de falar, de ler livro, ler na frente de todo mundo, eu gaguejava, cara. E fora o bullying, né, dos colegas ali, os professores, né, quando você errava uma palavra, falava alguma coisa, os próprios professores te criticavam, te recriminavam. Cara, estava todo mundo aprendendo, né? Mas enfim, espero que você tenha gostado. Hoje eu filosofei muito, né? Eu pensei, eu vou pegar esse vídeo aqui porque ele é mais curtinho. E eu acabei falando mais do que enfim. Espero que você goste desse tipo de conteúdo. Se você gostou, deixa o seu like. Se é a primeira vez que você está me vendo por aqui, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que você achou e até a próxima.